Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma relação de ótimos fundos imobiliários de tijolo, fundos de qualidade, fundos seguros, com ótimos imóveis e que já se provaram no tempo e que também, que é o melhor, né? Estão muito baratos. Vou trazer aqui fundos de shopping centers, galpões logísticos, renda urbana, híbrido. Quando eu falo que é um fundo barato, não é em relação diretamente ao preço em si da cota, se ela custa 10, 80, 100 reais, mas sim barato em relação ao seu preço justo, em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, o preço justo que deveria valer na bolsa de valores, porque um fundo imobiliário que custa 10 reais, não necessariamente ele está barato, e um fundo imobiliário que custa 100, 150 reais, não necessariamente está caro. Então, analisando dessa forma, um fundo imobiliário que custa 10 reais, ele pode sim estar mais caro por essa ótica do que um fundo imobiliário que custa 100. Eu falo isso para vocês, pessoal, porque nós estamos diante de uma das maiores oportunidades da história do mercado de fundos imobiliários. Estamos tendo aí oportunidade de comprar participações, oportunidade de nos tornarmos sócio de grandes imóveis, grandes shoppings que muitas vezes vocês frequentam e nem sabem. Imóveis de grande importância como galpões logísticos, receber aluguéis mensais. E diante do cenário atual, a gente está tendo a oportunidade de comprar participações nesses imóveis valiosos por um preço bem abaixo do que eles realmente valem. Isso tudo só está sendo possível devido ao ciclo de alta de juros, ao ciclo de alta da taxa Selic. A nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, está em um processo, está em um ciclo de alta. Inclusive hoje provavelmente a gente deve ter um novo aumento da taxa Selic. No dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, a taxa Selic está em 12,25% ao ano e ela deve subir aí para 13%, 13,25% ao ano. Então, nesses períodos onde a taxa Selic está subindo, ocorre uma migração de investidores da renda variável para a renda fixa. E são nesses momentos que abrem essas grandes oportunidades da gente comprar ativos de renda variável por um preço mais baixo. E eu vou trazer aqui alguns fundos que, mesmo com a queda do preço das suas cotas, continuam ali com seus imóveis com extrema qualidade, alugados para bons inquilinos, pagando aluguel todos os meses, e em muitos casos esses fundos estão ainda crescendo, comprando novos imóveis, aumentando um portfólio, o que é o melhor cenário possível. Então esse vídeo é muito importante porque eu vou trazer aqui 6 bons fundos para você pegar, para você analisar, ver se faz sentido para você, e não simplesmente você pegar esses fundos e sair adicionando, sair comprando sem você saber o que está fazendo. Faça a sua própria análise e invista com total autonomia. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar, vai ajudar muito para você na montagem da sua carteira de fundos imobiliários. E antes da gente começar, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações porque eu trago vídeos aqui novos todas as semanas, e se esse vídeo te agregar de alguma forma, eu te peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, e se possível também deixe um comentário aqui embaixo falando se você tem algum desses fundos, se você pretende comprar. Vamos trocar essa ideia. Então bora lá, pessoal, bora pra prática. Vamos começar aqui pelos fundos menos baratos, digamos assim, e até chegarmos ao fundo mais barato entre esses 6 que eu selecionei aqui para vocês. Então olha só, o primeiro que eu selecionei é o famoso fundo HGLG11, fundo de galpões logísticos. Atualmente uma cota está custando R$148. Ele teve uma queda no último ano devido a tudo isso que eu expliquei para vocês, a esse ciclo de alta de juros, uma queda de quase 10%. Isso aqui para um HGLG, que é um fundo extremamente seguro, é uma queda forte e uma grande oportunidade. O HGLG é um dos fundos, sempre foi considerado um dos melhores fundos de tijolo da bolsa, com um dos melhores imóveis do setor, e por isso ele sempre foi negociado a patamares acima do seu valor patrimonial. Vejam bem, o seu valor patrimonial por cota, o que é o valor patrimonial por cota, pessoal? Nada mais é do que pegar o patrimônio líquido, que atualmente é de 5,5 bilhões, ou seja, o valor de todos os seus imóveis, e dividir pelo número de cotas. A gente chega a um valor patrimonial, que seria em tese o valor justo, de R$163 por cota, e atualmente está sendo negociado a 148. E fazendo essa divisão do preço atual da cota, 148,74, dividido pelo valor patrimonial por cota, que seria o valor justo, né? A gente vai chegar nesse valor, 0,91, que é o P sobre VP. Aqui está 0,92, porque às vezes demora para atualizar. E esse indicador vai nos mostrar o quanto ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do seu preço justo. Ou seja, se tivesse ali por volta de 1, ele estaria próximo
próximo ao valor justo. Então aqui a gente pode dizer que ele está sendo negociado quase 10% abaixo do que ele realmente vale. Então aqui nesse caso, por exemplo, você está comprando ali um galpão logístico que custa R$1 milhão por 900 mil. E como eu falei para vocês, o HGLG historicamente ele é um fundo considerado tão bom, com tanta qualidade, que ele sempre foi negociado acima de 1, acima do seu real valor patrimonial. O segundo que eu vou trazer aqui para vocês também é um fundo de extrema qualidade, um fundo também de galpões logísticos, que é o BTLG11. Segue mais ou menos ali a mesma estratégia, a mesma linha do HGLG, teve também uma queda no último ano de cerca de 10% e tá com um desconto ainda maior, né? Atualmente uma cota custa R$91 e o seu patrimônio, né, o seu valor patrimonial por cota é de 102, quase R$103. Ele tem um patrimônio líquido de quase 4,5 bilhões, o que dá um PVP de 0,89. O HGLG tá com 0,91, 0,92, então ele tem um desconto ainda maior, o BTLG11. Inclusive, tanto o HGLG quanto o BTLG fizeram novas aquisições no ano passado, mesmo com essa queda, compraram novos imóveis, estão aumentando o portfólio, consequentemente vai trazer mais dividendos ao longo do tempo, vai pagar mais rendimento aos seus cotistas. Voltando aqui ao HGLG, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, o último rendimento pago foi de R$1,10 por cota, o que dá um dividend yield de 8,84%. Já no BTLG, ele tem um rendimento, o último pagamento feito foi de 0,87 centavos por cota, o que está dando um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,21%. Mas lembrando que você jamais pode utilizar essa métrica de P sobre VP de forma isolada, jamais faça isso, porque você vai encontrar aí outros fundos ruins, fundos arriscados com PVP muito mais baixo. Então isso não quer dizer que é uma oportunidade, então tome muito cuidado. Isso é só uma única métrica que a gente tem que analisar, a gente tem que analisar um conjunto, né? Porque aqui a gente está analisando o que? A gente está vendo um P sobre VP baixo, mas diante de imóveis de qualidade, diante de bons fundos imobiliários. Então tome sempre muito cuidado para jamais analisar uma métrica de forma isolada. O terceiro fundo de tijolo que eu quero trazer aqui para vocês é o HGRU11, fundo da Pátria também, da Pátria Investimentos, assim como o HGLG. Ele é um fundo de renda urbana, ou seja, ele tem uma diversidade maior de imóveis, possui ali supermercados, atacadistas, lojas do varejo, né, como Pernambucanas, enfim. Ele teve uma queda maior, né, uma queda mais acentuada no último ano de quase 18%, mas também é um fundo que segue as mesmas características, bons imóveis, bem diversificados, boa gestão, bom patrimônio líquido. Vocês podem ver que ele tem um patrimônio líquido de 2,9 bilhões de reais. Atualmente uma cota está custando R$112 e o valor patrimonial por cota é de 126. Vai ver que se você percebe que ele está um pouquinho mais barato que o BTLG11. BTLG11 estava com PVP de 0,89, o HGRU11 de 0,88. O último rendimento pago foi de R$1,90. Esse foi um pagamento um pouquinho acima do que é o normal, né? Foi um pagamento fora do padrão, porque normalmente ele paga ali entre 80 e 90 centavos, ele pagou R$1,90, mas não é o normal, isso aqui foi um pagamento extraordinário. O que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,49%. O próximo é o fundo imobiliário também de renda urbana, base 10, o GARI11, famoso GARI11, um fundo bem popular por ser aí um fundo de tijolo base 10. No último ano ele teve uma desvalorização de 12,5%. Olhando o patrimônio líquido, a gente vê que ele é um fundo menor. Você percebe que os anteriores, a gente viu que estava com patrimônio líquido ali na casa de 3 a 5 bilhões, né? Quase 6 bilhões, o HGLG. Ele tem um patrimônio líquido um pouco menor, mas um patrimônio já muito bom, já um patrimônio bem robusto de 1,4 bilhões. Atualmente uma cota está custando R$ 7,89 e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,30, o que vai dar um PVP de 0,85. Ou seja, está sendo negociado com 15% de desconto. Último rendimento pago de 9 centavos por cota, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,46%, pagando aí mais de 1% ao mês. Isso é muito bom, isento de imposto de renda para um fundo de tijolo. Isso aqui é bem raro de acontecer. E agora eu vou mostrar para vocês os dois últimos fundos de qualidade, fundos de tijolo que estão descontados. Esse aqui é o famoso XPMOL, XPML11, fundo de shopping center.
e para mim é com certeza o melhor fundo do setor, né? Teve uma queda no último ano de quase 17%, uma queda bem forte também. O XPML possui um patrimônio líquido de 6,5 bilhões, até o momento aqui é o com maior patrimônio líquido, justamente porque ele tem uma grande diversidade de imóveis, imóveis valiosos, shoppings de qualidade, por isso ele tem um patrimônio líquido muito alto. Recentemente ele adquiriu novas participações em bons shoppings, o que aumentou mais ainda o valor patrimonial. Aí se você pegar os 6,5 bilhões, dividir pelas cotas, pelo número de cotas, a gente chega a um valor patrimonial de R$117 e ele está sendo negociado a R$95, é um patamar muito baixo para um fundo com tamanha segurança e qualidade, o que dá aí um PVP de 0,82, quase 20% de desconto. O último rendimento pago de 92 centavos por cota, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 1% ao mês, 11,44%. Em primeiro lugar, entre esses fundos que eu trouxe aqui para vocês que estão com maiores descontos, com os maiores descontos, está o KNRI11, talvez um dos fundos mais tradicionais, um dos fundos mais seguros da nossa bolsa, fundo de tijolo, fundo híbrido, né? Ele possui ali no seu portfólio tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos. No último ano, entre esses aqui, ele teve uma queda muito acentuada, né, de 21%. Para um fundo de tanta qualidade e segurança, foi uma queda muito forte, o que abriu essa grande oportunidade que a gente vai ver aqui, né? Vamos entrar aqui no Fundos Explorer, a gente vai verificar que ele está com PVP, com menor PVP de 0,80, ou seja, 20% de desconto. Por quê? Atualmente ele está sendo negociado por R$129 e o valor patrimonial por cota está em R$160. Outro dia esse fundo aí estava quase custando R$160 e por isso ele teve essa... E devido a essa queda muito forte, abriu essa grande oportunidade. Por quê? Porque os imóveis continuam lá, os inquilinos continuam pagando ali o seu rendimento, R$1 por cota todos os meses, o que está dando um dividend yield de 9,27% nos últimos 12 meses. Então é isso, pessoal. Esses foram 6 fundos que eu selecionei aqui para vocês, que eu considero que estão baratos, que estão descontados. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!